Bom dia, meu aluno de direito, meu colega, você que está interessado no tema abandono do lar, fique atento nesse vídeo, preste atenção. Abandono do lar, isso tem gerado realmente dúvidas e curiosidades, e as pessoas que infelizmente estão com seus lares, os seus relacionamentos assim em conflito, a ponto de ruptura ou romperam-se, gera essa interrogação, gera essa pergunta para si mesmo: como é que eu fico? Eu fico no lar ou eu saio do lar? Ou aquele que saiu do lar, ele perde seus direitos? Preste atenção nesse vídeo. Abandono do lar está dentro de que matéria? Dentro do direito civil, direito de família. Abandonar, observando e você pesquisando nos melhores dicionários, é deixar, afastar. Então, a pessoa deixou o lar, deixou a residência ou afastou-se no sinônimo, mas deixou para nunca mais voltar, deixou para nunca mais dar satisfação, ou afastou-se por um motivo de segurança, ou afastou-se por um motivo justo e necessário naquela ocasião do conflito, da crise entre o casal. Preste atenção, abandono do lar. Deixar, palavra abandonar, deixar, afastar-se. Olha só o que diz mais o nosso dicionário: afastar-se de algum lugar para sempre. Esse algum lugar é a residência do cônjuge ou a residência da varoa. Seria então afastar-se de algum lugar para sempre, ininterruptamente, sempre. Fique atento nessa nossa introdução. Ou por um lapso de período. Existe aquele que deixa e volta. Ele deixa e volta. Ele brigou ou ela sai do lar, mas se reconciliam e volta. É o tal do relacionamento ioiô. Vai e vem, vai e vem. Cuidado, porque esse vai e vem, além da insegurança jurídica, você que pretende entrar lá na frente com uma ação objetivando ter o domínio daquela cota parte, por exemplo, do imóvel daquele que saiu, você precisa de algumas condições. E esse vai e vem, essa ruptura de saída quando volta, é realmente algo que você precisa ficar atento. Então, deixar, afastar-se de algum lugar seria da residência, a esse exemplo, a residência comum do casal, para sempre, ininterruptamente, mais do que um ano, grava esse prazo, mais do que um ano, ou por um longo período. Mas se ele voltar, é outros 500. Se ela voltar, é outros 500, que o lapso temporal é muito importante considerar. Nessa introduçãozinha, quando alguém deixa ou afasta-se do lar, ou sai, que falaremos logo em seguida, tudo, o mundo do juiz é documento. Hoje os autos são digitalizados. Então, uma conversa que aquele cônjuge diz que saiu, ou ela diz que saiu, é registro. Aquele áudio no WhatsApp é registro. Uma carta, mesmo que hoje de maneira antiga, mas escrita de próprio punho, um bilhete, é registro. As testemunhas é registro. Preste atenção. Pois bem, quando nós aqui falamos de longo período, pedimos que você fique atento na questão um ano contínuo. Um ano contínuo de deixar o lar. Um ano contínuo de afastar-se do lar. É muito importante que você fique atento, que para você que saiu pode ser um grande risco e para você que ficou pode ser uma oportunidade. Vamos então, já que falamos que esse assunto está dentro do mundo do Código Civil brasileiro, dentro do Instituto do Direito de Família, nós temos um artigo 1573, inciso 4º. Depois você busque no Google, ou caso você tenha essa legislação, para que você possa estudar conosco. Deixe-me trazer a lei seca próxima a mim, e vou ler aqui para você aqui, o 1573 do Código Civil. Diz assim, inciso 4, eu vou ler aqui o caput. O que é caput, doutor Edson? A cabeça do artigo diz assim: esse artigo, ele está dentro do capítulo 10, está dizendo assim, da dissolução da sociedade e do vínculo conjugal. O 1573, como aqui informado, diz assim: pode
podem caracterizar a impossibilidade da comunhão devida à ocorrência de algum dos seguintes motivos que impossibilita a comunhão de vida. Dentre 6 incisos desse artigo, nós vamos focar dentro desse tema o inciso número 4, que diz assim, preste atenção, meu querido, abandono voluntário do lar, abandono voluntário do lar conjugal durante um ano contínuo, tá vendo? Um ano contínuo. Então, é considerado abandono voluntário do lar quando este deixa, quando este afasta-se, quando este sai continuamente, e diz a cabeça do artigo, podem, vem de poder, caracterizar a impossibilidade da comunhão de vida, a ocorrência de algum dos seguintes motivos. Qual o motivo que pode, dentre esses, ocorrer a impossibilidade da comunhão de vida entre o casal? Abandono voluntário, ele saiu porque quis. Da onde? Do lar, da residência conjugal, durante um ano contínuo. Grave bem, 1573 do Código Civil, inciso 4. Pois bem, aí nós vamos aqui entender a respeito da saída. O que é a saída? Simplesmente é um ato humano. É um ato que foi tomado deliberadamente, espontâneo, voluntário, por aquele que estava em comunhão dentro do mesmo lar, com a sua cônjuge ou com seu cônjuge, ou por algum motivo que estaremos tratando aqui, resolveu sair. Sair é um ato, é uma ação. Ação de sair de algum lugar. Qual é este lugar? Que gera a dúvida, né, na cabeça das pessoas, que ficam com medo de não sair do lar para não perder os seus direitos patrimoniais, não perder os seus direitos. Então, sair de algum lugar, esse lugar é o lar. E quando nós aqui estudamos a respeito do lar, o lar é o nosso local de habitação. É o local de habitação do casal. O lar, abandono do lar é abandono do local de habitação. Mas por quê? Qual o motivo? Isso é muito importante. Lar também é o domicílio e a residência. Geralmente nós temos aí, nos dias atuais, a não ser que façam dentro dos regimes que administram o patrimônio nas relações conjugais, nós temos aí o regime de comunhão parcial de bens, dentre outros 3 regimes. Mas esse é o mais comum na nossa sociedade, onde após o casamento, os bens constituídos pelo casal, pelos companheiros, eles se comunicam, ou seja, são tratados e considerados, denominados como bens comuns. Porque eles, pelo esforço comum de ambos, eles compraram o automóvel, eles compraram o apartamento, eles compraram aquele carro, eles então, juntos com o suor dos seus trabalhos, conquistaram aquilo. Então, dentro desse contexto, o abandono do lar, mediante circunstâncias, não tira o direito da outra parte que saiu. Por quê? Porque ele também constituiu aquilo. Ele lutou por aquilo. Dentro do regime de comunhão parcial de bens, ele tem 50% dos seus direitos. Mas dizem por aí que perde tudo. Quem disse isso? Não perde, a não ser que ele dê causas, e veremos logo mais. Então, lar, local de habitação, domicílio e residência, é o local de habitação dele. Mas por causa de uma briga, de uma discussão, ele achou por bem sair, ou ela achou por bem sair, ir na casa de parentes da mãe, para que as coisas não fiquem piores, mas não significa que ela deixou, ela afastou-se por motivos que ela quis. Ela abriu mão de tudo, até pode, mas ela não perde os seus direitos se ela entrar na justiça, porque ela constituiu, mediante o seu regime que a protege, a exemplo deste, comunhão parcial de bens, constituiu junto com o seu cônjuge, e direito ela tem, e direito ele tem, e ambos têm direitos perante a nossa legislação. Pois bem, a respeito da saída, olha só, a pessoa pode sair por vários motivos, e não significa que ela vai perder os seus direitos. Ela pode sair porque brigas constantes no lar. Brigas constantes, a polícia batendo na porta que os vizinhos chamaram. Ela pode sair mediante ela ou ele por agressões físicas ou verbais. E quando nós caímos
nessa história de agressões físicas e verbais, as ameaças que são entrelaçados, nós podemos cair ali no feminicídio. No artigo 121, parágrafo 2º, inciso 5º do nosso Código Penal. Vocês podem observar aí, homens matando as mulheres. Temos também a Lei Maria da Penha. Por quê? Porque, infelizmente, algumas situações são tão conflituosas, a crise é tão acentuada, que os casais não se suportam mais, não conseguem mais ver um ao outro, dependendo do motivo que deu aquela causa. E, infelizmente, pode surgir situações tanto leves como simples, mas outras de cunho muito importante, que pode chegar até a um feminicídio. Não é assim? Situações aí de crimes, de lesões corporais, e isso não é interessante, aonde você deve entender que o deixar ou afastar-se do lar ou a saída depende do motivo. O que você não pode é sair, sumir, não dar satisfação para o outro cônjuge e desaparecer. Não arcar com a responsabilidade daquele patrimônio que também 50% é seu, não dar nenhum conhecimento de causa aonde você está. Isso vai dar ensejo, depois de um ano contínuo da sua deixada premeditada, intencional e que desapareceu, a você correr o risco de perder o seu bem, de perder a sua porcentagem em cota em relação a, exemplo, aquele bem imóvel. A respeito do divórcio, a respeito da união estável, a respeito da separação do casal, é muito importante nós analisarmos aqui. Vamos no artigo 1571. Divórcio, preste bem atenção, é a sociedade conjugal quando ela termina, diz assim, 1571, a sociedade conjugal termina. Então, está dizendo que o divórcio é uma sociedade conjugal e ela termina mediante várias situações. E no artigo 1571 do Código Civil, nos mostra aqui alguns incisos e diz assim, que a sociedade conjugal termina no inciso 4º pelo divórcio. O divórcio é a ruptura da sociedade conjugal. E quando buscamos a palavra sociedade, a sociedade conjugal, sociedade, você vê o que é a sociedade. É o compartilhar, faz coisas em conjunto aliado com um parceiro. Quando você uniu-se à sua parceira, quando você uniu-se à sua companheira ou à sua cônjuge, sua esposa, você está então dentro do regime adotado por você quando você esteve com ela, casado. Você passa em conjunto a fazer coisas. Essas coisas com cunho patrimonial, valorativo, geram que a compra de imóveis, a compra de bens, porque todo casal quer a sua casa, todo casal quer estabilizar-se na sociedade. Então, a sociedade foi o encontro de vocês, que surgiu através do amor inicial, certo? Então, o casamento não é nada mais, nada menos do que uma sociedade. O seu esposo é seu sócio, a sua esposa é também a sua sócia. Olha só, e em sociedades com ideais em comum, com marco inicial do casamento para frente, adentrando, e sendo ali abraçado pelo regime de comunhão parcial de bens, nesse exemplo hipotético, nós temos ali uma sociedade conjugal, que deriva de cônjuge, que deriva de esposa, que deriva de marido, que você vai ver deriva de companheiro, companheira, o que compartilha ou faz coisas em conjuntos, aliado, parceiro, ele sempre foi o seu aliado. Ela sempre foi a sua aliada, mas a sociedade já não está mais com os mesmos objetivos e ela se rompeu. Dar-se-á o nome de divórcio. O divórcio, o artigo 1571 do Código Civil, inciso 4. A sociedade conjugal termina pelo divórcio. A outra situação no inciso número 1 é pela morte de um dos cônjuges, pela morte de um dos parceiros, dos companheiros. A nossa expectativa é essa, mas infelizmente os casamentos não estão durando tanto quanto dos nossos pais, dos nossos avós. Olha aqui os motivos de saída justificáveis.
ela vai ficar lá para não perder o seu bem? Ele vai ficar na casa para não perder seu bem? Se ele é agressivo ou se ela é agressiva, com risco de lesões, de brigas, de intrigas, de traumatizar os filhos dentro do mesmo lar? Não significa que ela abandonou o lar. Ela teve de sair, ou ele teve de sair por um motivo justo, e dentro desse contexto ele não perde, ou ela abandonando o lar, ou deixando afastar-se do mesmo, os seus direitos constituídos em sociedade conjugal, ok? Pois bem, aí vamos aqui para a lousa do lado. Espero que vocês consigam. Deixa eu tentar aqui alinhar melhor a tela. Pois bem, o artigo 1240-A, ele já trata da efetividade de buscar o direito daquele que saiu. Daquele ou daquela que saiu, mas não por um justo motivo, não para preservar uma integridade física ou moral. Ele saiu mesmo, na gíria dos jovens ele puxou o carro, não deu satisfação, não ajuda mais no IPTU, não ajuda na conta de água, de luz, não cuida mais de nada, mas aquela que ficou está arcando sozinha, ou ele que ficou com toda a responsabilidade. Deixe-me trazer aqui mais próximo de mim a lei seca. Então vamos lá no artigo 1240, letra A, do Código Civil. Ele vai tratar a respeito do uso capião familiar. Aquele que realmente ficou no lar, aí sim, fique atento, você que saiu do lar. Ela vai tratar da possibilidade, através de uma ação judicial, de você conquistar aquela parte que, pelo próprio regime de comunhão parcial de bens, ela seria apenas dele ou dela. Você vai tentar aí, por uma aquisição originária, trazer para você, para somatizar no cartório de registros de imóvel a integralidade do domínio daquele bem. Então, o artigo 1240-A, ele trata do uso capião, que recebe alguns nomes: uso capião familiar, uso capião meeiro ou meação, uso capião por abandono do lar, uso capião dominical, como já falamos. Nós vamos ler aqui o artigo 1240-A. Peço só um instante para vocês. Diz assim, preste bem atenção, como o nosso vídeo tem que ser curto, eu peço que você jogue no Google artigo 1240-A, depois o número põe A, e você então, Código Civil Brasileiro de 2002, diz assim, olha aqui como vai elucidar e tirar as suas dúvidas. Aquele que exercer por 2 anos, olha, nós temos ali um artigo anterior, no 1573, o 1573 ele coloca aqui uma advertência. Podem caracterizar a impossibilidade da comunhão de vida a ocorrência de algum dos seguintes motivos. Inciso 4, abandono voluntário do lar durante um ano contínuo. Então, se a pessoa vai e vem, como falamos, não caracteriza abandono do lar. Olha aqui, tem que ter um ano contínuo. É isso um dos requisitos. Um ano contínuo. Mas para você entrar, esse que saiu continuamente, esse que sumiu, que abriu mão das responsabilidades sobre aquele patrimônio que 50% é dele, um ano contínuo, ele desapareceu, nunca mais deu satisfação. Você também pode se valer após isso, passando um lapso de tempo de 2 anos, e tem aqui que isso cabe uma vez só em relação a uma metragem cúbica do imóvel. Esse 1240, ele abre o espaço, aqui é um ano de saída, aqui é um ano para ajuizar a ação de uso capião familiar, para que você conquiste o domínio integral daquele bem. Diz assim, aquele que exercer por 2 anos, exercício é trabalho, aquele que exercer por 2 anos ininterruptamente e sem oposição, aqui em relação à sua pretensão de uso capiro bem. Então você está continuando. Ele te abandonou, ele não ajuda em nada, mas você está pagando água, está pagando luz, você está pagando condomínio, está fazendo a manutenção do imóvel e documentando tudo isso com recibos, com fotos, com pedreiro, com testemunhas, com vizinhos. Aquele que exercer por 2 anos também aqui ininterruptamente e sem oposição. Como sem oposição? Ele desapareceu já um ano aqui, já está dando o 2º ano, sumiu. Ele não entrou com uma ação reivindicando a quarta parte dele, ele não entrou com ação pedindo os seus direitos, indenização, nada por aquilo que está ali.
Então, por 2 anos interruptamente e sem oposição, é isso, então aquele que saiu não está se opondo judicialmente, nem com nenhum tipo de documento, nem com uma notificação extrajudicial ou judicial. Posse direta, com deixa eu ver aqui, exclusividade sobre o imóvel urbano de até 250 metros quadrados. Então, até 250 metros quadrados, aquele que ficou no imóvel ininterruptamente, arcando com tudo, em 2 anos, ele pode entrar com uso capião familiar, com base nesse artigo do Código Civil 1240, letra A. Cuja propriedade divida com ex-cônjuges, divida-se com ex-cônjuges ou ex-companheiro que abandonou o lar aqui, ó, mais de 1 ano sem satisfação, utilizando para sua moradia. Então você ficou, mas você só tem esse imóvel e você o utiliza e paga todas as custas dele com ânimo de moradia, única moradia, ou de sua família, adquirirá o domínio integral, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Você não sendo proprietária, você pode adquirir. Então, uso capião familiar, ou uso capião meeiro, meação, ou uso capião abandono do lar, ou uso capião dominical, você enquadrando-se nisso, você pode ter a integralidade da cota daquele que saiu para você. Por isso a advertência no início do vídeo. Você que saiu e não quer perder a bênção, sempre se opõe. Eu saí porque nós poderíamos aqui sofrer agressões, eu saí por motivos de ofensa, eu saí por motivos de vergonha e constrangimento, mas eu estou mandando um WhatsApp para você. Eu tenho parte nesse imóvel. Eu estou constantemente me opondo. Não faça nada sem a minha autorização, que metade é meu, conforme o regime de comunhão parcial de bens. Fique atento, fique ligado, porque se dormir, o cachimbo cai. Pois bem, atenção, o abandono do lar não perde direitos, a não ser que você deixe o cachimbo cair. Toscanejou, dormiu, marcou toca, cuidado. 2 anos ininterruptos, cuidado. 1 ano saindo sem satisfação, cuidado. Pois bem, mais utilizado aqui no artigo 1658, ele vai tratar, dentre os 4 regimes que administram e regem os patrimônios da comunhão conjugal, é a comunhão parcial de bens. A comunhão parcial de bens, ela é a partir do casamento, tudo aquilo que o casal constituir é considerado bem de uso comum do casal. Aquilo que cada um tinha antes do casamento é considerado bens particulares daquela pessoa. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, e nós já tratamos isso em vídeos anteriores. Observação, não existe previsão legal de quem tem o direito de ficar no imóvel. Não tem lei, não tem jurisprudência. Você pode até ficar no imóvel mediante o bom senso, através de um acordo, onde você fica no imóvel, mas também paga parte do aluguel estimativo para aquele que saiu, porque o bem é dos dois. Você pode até ficar sob condição até um determinado momento, ou até uma determinada circunstâncias. Isso fica bem claro e fácil quando o casal, mesmo em crise, não estão em brigas, não estão em agressões, ameaças, mas são dentro do bom senso, da civilidade. Pode acontecer algo bom para um e para outro, ou justo para ambos. Mas se isso não acontecer, o litígio evidente causa dificuldades. Então, não existe uma lei que vai dizer assim, ele saiu ou ela saiu, independente do lapso temporal, fica cônjuge com a casa, fica o cônjuge com a casa. Não. Isso daí, se não for tratado deixa eu ler aqui, com civilidade, com consenso, com respeito e com acordo, as coisas vão degringolar pela força do braço da justiça. Aí fica mais difícil, não é assim? Pois bem, é uma matéria bem complexa, mas eu quero deixar claro que não tem lei que trata sobre isso, tá? Então, os direitos são dos dois, né? As responsabilidades são dos dois. O patrimônio conquistado ali é dos dois. Então é 50-50, tanto de uma maneira consensual, amigável ou litigiosa. Para com isso. Para que você vai brigar se lá na frente você vai ver que vai ser a mesma coisa se você fizer um acordo extrajudicial pedindo ao juiz depois só para homologar aquele acordo? Antecipa, vida nova, vida que segue. Tá bom? Espero ter podido ajudar nessa dúvida, nessa interrogação, que aquele que passa a tê-la quando ele sai do lar.
eu acredito que essa explanação possa ajudar aí e trazer mais consciência e mais conforto nas suas atitudes. Caso queira, inscreva-se nesse canal, toque no sininho para receber novas notificações e dê aquele likezinho. Muito obrigado, meu aluno de Direito, meu colega que está assistindo esse vídeo, que está passando por essa situação. Espero que você a resolva da melhor maneira possível. Busque sempre a civilidade, o consenso, o respeito e fazer um acordo judicial ou, antes disso, até mesmo extrajudicial para que as coisas se resolvam. Muito obrigado, fica com Deus.